Hariom, minha gente, e sejam bem-vindos a esse podcast cheio de dendê, né, que vai alegrar e animar sua vida, trazendo informações sobre o Vedanta, sobre Ayurveda. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os tecidos corporais avaliados pelo Ayurveda. Você sabe quais são os tecidos corporais segundo o Ayurveda? Você observa seus tecidos corporais segundo você? Quer saber mais? Vem comigo. Esses são os 7 datos no Ayurveda, também conhecido como Saptadatos. Esses tecidos constituintes do corpo humano nos ajudam a compreender como o nosso organismo é nutrido e regenerado a partir da alimentação. Então você tem Rasa, que é o plasma, Rakta, que é o sangue, Mamsa, que é o músculo, Meda, que é a gordura, Asti, que é o osso, Madhya, que é a medula óssea ou tecido nervoso, e o Shukra, que é o tecido reprodutor. Quando um tecido produzido no seu corpo, pelo seu corpo, entra em um estado de decadência, você pode estar causando isso sem saber. Mas você sabia que isso faz parte do ciclo natural da vida? Vamos usar o exemplo dos tecidos musculares. A depender da sua condição física e da sua idade, você pode estar perdendo músculos. Se você não estiver realizando exercícios vigorosos, isso vai acontecer com seus músculos. Você também pode estar perdendo músculos porque você está beirando a faixa dos 30 anos de idade, quando seus músculos começam a sofrer uma perda fisiológica do tecido muscular, e que só irá se intensificar até os 50. E como em média perdemos 1% por ano de massa muscular, então fazendo as minhas contas aqui, o ser humano pode perder ou ter perdido 20% de massa magra aí nesses períodos aí de 30 até os 50 anos de idade, né? Existe até um nome para uma condição específica dada pela medicina moderna, que é a sarcopenia. Trata-se de uma alteração da musculatura esquelética caracterizada pela redução da força e da massa muscular secundária ao envelhecimento, podendo comprometer o desempenho físico do indivíduo, né? Então, onde junto com a perda muscular, uma série de comprometimentos à sua saúde também podem ocorrer, vem junto, né? Um pacote. E o meu alerta vem para você que ainda não está sofrendo com esse quadro, mas também para você que está sofrendo com esse diagnóstico. Mas não é só para quem está com esse diagnóstico aí, não, tá? Porque uma leve perda de tônus muscular, uma perda de tônus muscular natural, né? Você para de fazer atividade física. Também indica que no futuro você irá correr riscos. Ah, que riscos, Bernardo? Cara, vamos lá. Uma perda muscular, ela pode ser a causa de acidentes. Você sabia disso? Você aumenta seu risco a quedas, fratura e até morte. E também pode causar o comprometimento do seu sistema cognitivo e sistema imunológico, além da incapacidade de realizar as atividades do dia a dia, como eu sempre falo aqui nos nossos podcasts, como ir fazer compras, carregar sacolas, ir ao banheiro sozinho, fazer o asseio pessoal, né? Escovar dente, tudo isso. Ou até programar uma viagem. Você vai deixar de fazer passeios, de fazer viagens só por causa disso. Já parou para pensar? Então, por isso, se você quer envelhecer com saúde, dignidade e autonomia, fortaleça seus músculos. Partindo da suposição que a autoobservação gera consequências e as consequências de uma autoobservação realizada através de uma mente que não confia no equilíbrio do corpo podem ser catastróficas para o funcionamento do corpo. Então, minha gente, é preciso desenvolver a habilidade de extrair a essência de qualquer assunto que esteja sendo observado por você. Para isso, mente sã e corpo são. Essa frase diz tudo. Tudo que você está se preocupando nesse momento vai se dissipar e vai se esvair como poeiras no vento.
aquelas pessoas que criticam você, tudo à sua volta, tudo isso vai embora. Aquela mão gesticulando, se contorcendo, se espremendo diante da sensação do momento também vai embora. Quando a gente está com raiva de alguma coisa e que a gente já não consegue mais se conter. Ou seja, a preocupação e o interesse de como as pessoas estão te enxergando e de quando alguém lhe diz algo ruim e você fica triste com isso, é apenas nada mais, nada menos que perda de tempo e energia. O seu foco deve estar em melhorar a atividade que você está realizando naquele momento. Focar em se aprimorar no que você está realizando e deixar todo o restante de lado. Porque todo o restante é completa perda de tempo. Quando o seu corpo sente a coragem para se equilibrar em situações difíceis, assim será você com as suas emoções. Assim será com tudo que acontecer na sua vida. Isto posto, pressupomos então que o autoabandono e a empatia sem limites são duas das piores consequências que uma má autoavaliação podem gerar. A lei do karma, minha gente, a lei da ação e da reação. Ela é bem rigorosa, então vamos usá-la ao nosso favor, né, minha gente? O autoabandono é quando a pessoa se afasta, né? Se esquece, se larga, se desampara de si própria. E muitas pessoas se deixam pelos outros. Elas simplesmente se esquecem para valer-se por um todo. E isso é natural, né? É questão da compaixão. Eu vejo muita compaixão nessa situação, né? Mas, infelizmente, atualmente isso acontece muito. E um dos sinais é quando a pessoa já está vivendo em tempos automáticos, né? Não percebe mais o que está fazendo, é pura reação. Já a empatia sem limites é um autoabandonamento quando a gente olha de perto, mas é um grau de autoabandonamento que tem uma vida própria. A gente pode objetivar ele em separado, assim, a gente pode destacar ele e deixar ele bem à vista, né? Como haverá algo amável, nobre ou saudável quando você se sacrifica na tentativa de salvar alguém? Se lembre que, às vezes, uma das coisas mais amáveis de se realizar é permitir às pessoas caminhar pelos seus próprios caminhos e crescer das suas próprias dores. Se você investe seu momento em salvar elas, mesmo com a melhor das intenções, você sabota a lição deles, sem esquecer que você está também se sacrificando no processo. Os limites são as barreiras psicológicas que articulamos perante os outros para salvaguardar o nosso bem-estar e fornecer as informações necessárias aos que nos rodeiam, né? Que estão ali em volta da gente. Realizá-lo requer comunicação aberta e assertiva. Você não chega e simplesmente põe um limite na sua cabeça e aquilo vai dar certo, né? Você tem que comunicar às pessoas que você colocou um limite. Algo, como bem sabemos, né, que nem é sempre fácil de realizar. Você sentar com a pessoa e dizer assim, não. É difícil você dizer não, né? Agora, quem se define por esse descuido ou distanciamento de si próprio, sente a incapacidade de dizer esse não. E não é só um não para aquelas coisas que você não gosta, não. É, às vezes, as coisas que você não tem tempo de fazer. É por qualquer exigência ou pedido que alguém faça. Você está fazendo ali justamente para agradar aquela pessoa, gerando uma falsa sensação de dopamina, porque você não quer fazer aquilo. Aquilo te rouba a energia, está tirando o tempo de qualidade que você teria para estar realizando e executando outras tarefas que são mais importantes para você. E existe uma forma consciente de fazer isso, mas existe também aquela forma que você se deixa levar e você aceita tudo, assume tudo, segue, né, nessa corrente de mera inércia, vamos dizer assim. Você só está fazendo aquilo porque, pô, tem que fazer, fulano me pede, eu devo favor a ele, enfim. E a vida não é isso, tá? Fulano, às vezes, muitas vezes aparece, sempre na época que está precisando de alguma coisa, né? Nunca aparece quando você está precisando. Ou não, ou você tem a maturidade
de resolver os seus próprios problemas e fulano não consegue, né? E tudo isso se explica por essa incapacidade da gente salvaguardar as próprias necessidades, a gente proteger aquilo que é nosso, gente. Não é para sair por aí tentando resolver o que é dos outros, sem antes você ter resolvido aquilo que você precisa resolver, principalmente aquilo que você precisa resolver com você. As pessoas entram em processos de gerar carência, e se você está num processo de abundância, você vê aquela pessoa carente, você não é nem terapeuta, nem psicólogo, nem psiquiatra, nem uma pessoa que trabalha com terapias, né, que possam ajudar aquela pessoa, e você está saindo do seu lugar de poder para poder estar servindo a uma coisa que você sabe que é um ciclo vicioso daquela pessoa. Aquilo nunca para, não vai acabar ali. Por quê? Porque ela tem que passar pelo que ela está vivendo para poder ela se tornar a pessoa que ela precisa ser. Então, eu separei aqui uma listinha. Vou tentar ser breve, tá joia? Com essa lista, mas eu queria falar um pouco de como é que você pode perceber que você se autoabandonou, né? Então, é aquela situação que você culpa os outros pela sua infelicidade, porque, na verdade, você não se deu limite, né? Não pensar no que dói e se distrair são duas necessidades constantes em você. Você acha que é forte, que você vence, que você isso, que você aquilo, que nada dói em você, porque você é o arretado, você é a arretada, entendeu? E não é verdade. A gente vai criando microfissuras e isso vira uma ferida imensa dentro do nosso coração. A gente não está vendo o nosso coração, mas muitas vezes o nosso coração está partido, né? E a gente precisa se recuperar dessas feridas, né? Deixar ele cicatrizar, né? Ser incapaz de estabelecer limites. Minha gente, quem aqui sabe o que é limite, né? Limite é aquela coisa, né? Aquela sensação que você dá do seu direito, né? E eu acho que a gente precisa aprender a falar não. Eu falo isso aqui nos podcasts sempre, mas eu gosto de reforçar isso. A gente precisa aprender a dizer não. E às vezes dizer não, muitas vezes é você não responder aquela mensagem, você não reagir àquele pedido. Muitas vezes é você simplesmente ficar em silêncio com você, sabendo, né, ali numa oração, você pega aquele momento que a pessoa te manda uma mensagem e você, olha, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, mas eu vou deixar essa oportunidade passar. Você pode iniciar a sua fala com essa frase do Ho Oponopono, porque para quem é oponoponista, não sei como é que fala, né? Para quem já viu e já estudou um pouquinho e já precisou fazer um auto-perdão, a gente sabe que essa frase é realmente assim muito útil. Eu já tive conversas com muita não violência iniciadas por causa dessa frase, porque a pessoa realmente ela se desarma ali na sua frente e abre o coração de qualquer pessoa que tenha a noção do poder dessas palavras, tá? A falta de autoconsciência emocional, nossa senhora. Se autoestude, viu, minha gente? Se autoestude, porque se você não está sabendo o que está acontecendo aí dentro, provavelmente você já está quebrando a cara, já está se fazendo mal já há algum tempo. A outra coisa, você vive em constante evitação. Você evita, você começa a se recolher, você começa a se diminuir, você para de participar. E você não é evitar. Uma coisa é você ter a opção e você não preencher aquela coisa, mas você também se ficar se esquivando. Eu às vezes, até eu sinto muito isso, né? Às vezes tem uma hora que eu tenho que dar uma resposta. Mas se lembre que essa resposta ela começa em você. A resposta não é simplesmente você dizer, eu não vou e não sei o que, e dizer 35 desaforos.
E também não deixar que chegue nesse ponto que você precisa ser grosseiro. Você tem que ter um autocontrole e você tem que perceber essas suas emoções estão coerentes, né? E um que eu acho primordial, a gente está sempre vigilante em relação a isso. A autoexigência excessiva. Você tem que comparecer para tudo em sua vida, na sua vida mental, espiritual, física, e você não está cuidando de nenhuma delas de forma que tenha foco, vamos dizer assim, né? Que você seja objetiva. Você está sempre lidando assim, não, isso aqui dá para resolver, isso não dá, e vai embolando. Não, para, senta, faz as pazes com aquela sensação, principalmente no mental. O mental, ele dá muitas dicas de como você anda se comportando, né? Vai refletir no físico, né? Normalmente acontece isso. Da mesma forma que o físico também atinge o mental, hein, gente? Não vamos se enganar, não. Eu tenho feito muitas posturas de equilíbrio recentemente e tenho tido dificuldades em mostrar para minha mente que o que é equilíbrio. Porque é óbvio, eu estou fazendo muita musculação, estou fazendo muito pilates, muita corrida. Acabei de fazer 5 quilômetros agora. Eu sei que não é muito, mas para mim está sendo um desafio. A consistência. Então, esse excesso de movimento do meu corpo é óbvio que vai causar um desequilíbrio, né? A minha mente vai achar assim, não, pô, isso aqui é ótimo, essa agitação é ótima, porque você tá, né, o corpo está se sentindo bem, e não é isso. A gente precisa saber também parar a escutar as pessoas, parar a escutar você mesmo, parar a escutar a natureza. Tudo isso é importante. E estar fazendo isso de maneira equilibrada também é muito importante. Você, quando está no autoabandono, você começa também a esconder partes de si mesmo. Você começa a evitar algumas coisinhas, entrar naquele assunto com você, né? Então, para quem pratica a meditação, a oração é mais ativa, né? Porque você está entoando as palavras. Quando aquela palavra que você lê ali no texto do Evangelho, ela mexe com você ou mexe com alguém, assim, né? A gente fica meio sentido dessas coisas, né? E é forte isso, né? Quando você está com questões que surgem de um texto, de um livro que você está lendo também, um assunto que é complicado de você falar nele. Então, tudo isso é maravilhoso, né? É uma bênção a gente poder praticar tudo isso, seja na meditação, seja na oração. A meditação é aquela coisa, a gente muitas vezes tem aquela tendência de achar que é uma nuvem, mas se aquilo está vindo muito na nossa cabeça, acaba que a gente tem que parar, sentar e resolver. No mundo corporativo não é diferente. Quando você tem algum problema com um colega, quando você tem alguma situação que está acontecendo, que está evitando, está deixando você para trás no trabalho da equipe, alguma coisa assim, ou você não está conseguindo mostrar aquela liderança que você estava mostrando no começo do ano, né? Já estamos agora aqui em setembro. Para mim é setembro? Não, ainda não é setembro para mim, não. É porque eu estou gravando esse podcast aqui da Índia e ainda estou um pouco no jet lag. E é muito engraçado porque a gente perde um pouco a noção das datas. Mas setembro está logo ali e é mais ou menos por aí, né? Será que dá tempo de mais uma? Vamos ver aqui, vamos falar mais uma aqui. A gente não quer estender demais o podcast, a gente fica preocupado com isso, mas não pode deixar de falar as coisas também, né? Que estão no coração da gente. Vamos embora. Essa autoavaliação excessiva aí, ó. Vamos lá. Você age em dissonância com os seus valores. Olha, não tem nada que me irrite mais do que quando eu rompo acordos comigo. Tá? Isso aqui, essa avaliação é tudo sobre acordo. Eu acho que eu vou até falar um pouco mais sobre isso aí. Deixa eu dar bolar aqui alguma forma de entrar mais nesse assunto, que eu não vou poder estender tanto, tá certo?
Mas vamos lá, vamos começar a arredondar aqui os assuntos, porque as coisas são bem abrangentes, eu não quero deixar os i sem pingos, né? Então vamos aqui. A perda muscular está relacionada com o autoconhecimento, a gente já falou disso aqui. No meu ponto de vista, nos seguintes sentidos, né? Quando você tem uma deficiência muscular, se lembre, né, que todos os órgãos que fazem o corpo, que compõem o corpo e a digestão funcionarem bem, tem uma base de músculo, ou seja, ele é um músculo, né? Cérebro, intestino, coração, todos eles, pulmão. E isto posto, você vai perceber que quando o seu corpo não está forte o suficiente para se equilibrar, para se manter, né, trabalhando, funcionando, né, e o equilíbrio dele não tá legal. E isso vai refletir nas outras atividades, né? Porque o equilíbrio do corpo está relacionado com o músculo do corpo também. Essa sensação de insegurança vai permear todo o ambiente por causa de um órgãozinho ali. Se você reparar, o fumante, quando ele fuma, o pulmão desestabiliza todas as funções de distribuição de oxigênio no sangue. O sangue está em tudo quanto é lugar, imagine. Por causa do pulmão, o seu sangue não está oxigenado o suficiente. Seu coração precisa trabalhar mais para poder funcionar o cérebro, né? Então, tá tudo conectado, gente. É um pouco por aí, né? Foi assim que o Ayurveda me ajudou a perceber melhor o que faz bem para mim, o que não faz bem para mim, o que eu preciso deixar de lado, o que eu preciso estar observando, o que vale a pena a minha observação, né? O que vale o meu tempo. E no que tange tudo isso, cara, se tem uma coisa que eu tenho certeza que vale todo o meu tempo, assim, de um dia, vamos dizer, né? Não todo um tempo de uma vida, porque a gente não é só isso, mas assim, se eu tivesse que parar e tomar uma decisão assim, pô, como é que eu posso melhorar a minha vida? Minha primeira decisão ia ser, cara, eu preciso de 24 horas comigo mesmo, né? Eu preciso das 16 horas acordados e preciso de mais 8 horas dormindo, mais ou menos, né? E é isso que eu preciso, e a partir daí a gente começa, porque um dia dedicado a você, né? Seja para você fazer meditação, seja para você parar e realizar uma auto-abhyanga, fazer as orações do dia, cuidar do altar, né? Fazer tudo aquilo, organizar o armário, organizar a mesa do escritório, tudo dedicado a você. E isso também inclui receber o amor direto dos seus familiares, dos seus queridos, entendeu? Isso é importante também, mas aquele amor seguinte, muitas vezes vem em forma de feedback. As pessoas vão indicando a você, né? Muitas vezes por um afastamento, né? As pessoas que você tem assim muito apreço, quando elas se afastam de você e você percebe isso, talvez seja um dos motivos seja porque você se auto-abandonou também, né? Então, é um pouco disso aí que a gente tem que estar observando, né? Então, o pulmão, quando você resolve fumar, vamos dizer assim, o pulmão, ele é como se você estivesse fazendo com que o pulmão abandonasse todo o resto, né? Porque ele não vai funcionar direito, ele vai ter que fazer uma força muito grande para poder fazer a função dele. E todo mundo vai ter que trabalhar em função disso tudo. Então, o autoabandono prejudica a equipe, a família, o coletivo, gente. É aquilo que eu digo. Ah, Bernardo, mas por que você não faz uma ação global, isso e aquilo? Cara, a única ação global que tem é você levar consciência através das suas ações para as pessoas à sua volta, porque no momento que você se cuida, a outra pessoa vai querer se cuidar. Quando a pessoa não quer se cuidar, você continua fazendo o seu papel de autocuidado, que a outra pessoa uma hora vai despertar para aquilo também. E aí você vai deixar de se autocuidar um pouquinho, porque você está cansado daquela disciplina, daquela rotina, mas você tem um exemplo ali do lado para se manter vivo, se manter aceso. Então, é um pouco sobre isso, tá? É como eu costumo dizer,
É chato, parece até dogmático muitas vezes, tem muita disciplina envolvida, tem um trabalho enorme dentro daquilo ali, mas o que você precisa perceber é que é um meio para um fim, tá? E não é que esse fim acaba, porque é um trabalho constante, porque as fases vão mudando, as disciplinas vão mudando. E você vai encontrando soluções para problemas diferentes, você vai participando de outras coisas. Por isso que é importante mudar, gente. Mudar é muito importante. Então, no momento que a mente percebe tudo isso, ela lança um alerta que exige que você recupere essa função ou melhore essa função no seu corpo para que você tenha mais tempo para lidar com as situações que demandem equilíbrio, tá? Mas, Bernardo, você só tá falando da mente. Gente, porque eu gosto da mente, eu adoro a mente, vocês sabem disso. Apesar de que a mente mente, né? Mas eu adoro a mente. A mente, gente, segundo as grandes definições ayurvédicas, ela é ekatvam, né? Ek quer dizer um, né? Quer dizer que ela é uma só. Então essa vai para aqueles que acham que fazem parte dos 2% multitarefados do mundo, né? Esses aí que me perdoem, né? Mas essa é a minha visão sobre o assunto e o que funciona para mim também. Eu não me sinto multitarefado e muitas vezes sou prejudicado porque estou fazendo coisa demais, tudo ao mesmo tempo. E esqueço até de mim, né? É tanto amor pelas coisas que eu faço que eu esqueço até de mim. Adoro essa música. Então, o que eu quero trazer para a gente aqui é que a mente, mesmo sem você perceber ela subconscientemente está agindo. É por isso que é muito importante parar e se autoconhecer, para você gerar mais sabedoria, mais conhecimento sobre você, para saber quando sua mente está mentindo para você, né, gente? Porque no momento que você fortalece o seu músculo, e gerando otimização desses processos de equilíbrio do seu corpo, consequentemente as suas reações internas irão se tornar ações. O seu mindset, né, sua mentalidade, sua configuração mental, ela vai suportar mais o processo de se manter equilibrado durante mais tempo, até, vamos dizer assim, até a hora de você ir dormir, né? Não estou dizendo parado, tá, gente? Não confunde equilibrado com parado. Para quem faz yoga, quem pratica asanas, né? Quem faz yoga, olha, quem pratica yoga de asanas, de pranayamas e tudo mais, a gente percebe que o tempo todo, mesmo você em Tadasana, naquela postura mais firme de todas, que é a postura da montanha, você sente as variações. Se você ficar parado com os dois pés plantados numa distância mais multi-equilibrada assim, que você tenha, cara, tem uma hora que depois de um tempo assim você começa a perceber que você está indo meio que para um lado e para o outro, porque é uma sensação, não é que as pessoas estão vendo você fazer isso, mas é uma sensação interior assim muito legal esse exercício é muito legal, porque você está ali sentindo aquela variação do corpo trocando de eixo, né? Você percebe aquilo, é por isso que a gente fala tanto de equilíbrio, tá? Eu falo, né? Eu amo equilíbrio, eu estudo muito equilíbrio, tudo que é equilíbrio, assim, me motiva, me deixa curioso, e eu gosto. Vou acabar, não vou fechando aqui esse negócio, vamos lá, vamos voltar aqui para poder a gente fechar esse negócio. Olha que a gente já está na conclusão aqui, já estamos nos finalmente, tá? Então, tudo isso é para você produzir uma dopamina que vem de um processo merecedor e não um processo acelerado, cheio de atalhos, cheio de ganância, né? É uma coisa que ela é natural, gente. O esforço, ele é natural para nós, entendeu? Quem está conseguindo as coisas rápido demais, se você vê aquela pessoa voando, só tem duas formas. Ou ela está tendo descobriu um algoritmo aí novo, tá? Que nem sei como é que eu vou dizer isso.
Mas, ou então ela já passou por muita coisa e a capacidade dela de se recuperar é muito mais rápida. Ela não perde tempo sofrendo. Ela já está na velocidade do perdão, vamos dizer assim. Porque ela se perdoa e vai aprendendo e vai crescendo. E isso é muito bom, e isso é natural também, tá? O problema é quando você tem atalhos, tá? A gente pode falar um pouco sobre atalhos, não vou entrar nesse detalhe agora não. Então, tudo vai se regular naturalmente quando a sua dopamina desse processo merecedor chegar. E tudo isso, minha gente, por causa de uma decisão que você tomou de realizar não só atividades físicas, mas a atividade física vigorosa. Entenda que precisa ser vigorosa, tá? O seu sistema de recompensa, ele funciona com o vigor. Tá joia? Vamos com tudo. Gente, por que a gente fala tanto de autocuidado, né? O autocuidado é o oposto do autoabandono. Essa palavra mágica que você deve ter em mente o tempo inteiro. Ela simplesmente é ultra importante. Não é para todo mundo, tá? Mas é caso você se sinta identificado com as dimensões descritas aqui, né? Se você está num processo de busca, de cura, né? Então essa vai para você. E se você ainda está no sofrimento, isso aqui é o que está por vir, gente. Então vem logo para cá, né? É hora de olhar para dentro e ordenar aquele universo caótico e solitário que você deixou de lado há muitos anos, pelos mais diversos motivos. Autocuidado é uma opção que surge a partir do autoconhecimento. Esse é que é o importante vocês terem em mente. Então, começa com autoconhecimento e aí vira autocuidado. É por isso que eu chamei muita atenção para isso, tá? É sempre um bom momento para desenvolver habilidades adequadas de gerenciamento emocional, responsabilidade pessoal e assertividade, tá? Não tem tempo ruim para isso. O negócio começa e vai fazendo um pouquinho de cada vez até que aquilo se torne parte de você, né? Comece olhando-se no espelho, se conectando com aquela figura que você se deixou de lado por muito tempo. Essa pessoa que você vê aí, tá? Para quem tem um espelho perto, que for olhar ali depois, quando sair daqui, tiver essa oportunidade, essa pessoa precisa de carinho, validação e compaixão vindas dela mesma. No momento que você se sentir o seu melhor aliado, tudo mudará para melhor. Vale aqui também um lembrete: o tempo de curar ou reparar algo é diretamente proporcional ao tempo que levou para adoecer. Ah, Bernardo, e o que você quer dizer com isso? Não pule etapas, tá? Não vem com pular etapa, querer achar que não vai passar por aquilo, porque vai. Com menos oscilações mentais e corporais, a sua avaliação sobre você fica mais apurada. Precisamos dela sempre aferida, ou seja, renovada e atualizada a cada momento, porque estamos em constante transformação o tempo todo. Altere seus coeficientes e suas constantes. Aprenda a lidar melhor com elas. Regule elas o tempo inteiro. Não deixe de fazer esse trabalho. Se for verão é uma coisa, se for inverno é outra. Se você estiver de bom humor é uma coisa, se estiver de mau humor é outra. Se estiver cansado é uma coisa, se você estiver disposto é outra. Eu vivo repetindo nos podcasts o que é constante e o que não podemos controlar. O coeficiente é o que oscila com mais frequência, como as emoções. As constantes são aquelas ações internas mais conectadas com os meios externos, tá? Eu explico melhor no próximo podcast, tá? Eu vou dar uma atenção a isso. Eu acabei de perceber aqui que eu ia abrir outro parêntese aqui e ia perder a conclusão. Mas vamos lá. Eu quero deixar isso mais claro para vocês, né? O que é constante e variáveis. Eu vou bolar uma forma de trazer isso aqui, tá?
E falar um pouquinho também desse meu método de equação, né, de equacionar o autoconhecimento. Eu acho ele muito legal, né, funcionou para mim. Quem sabe não tem alguém aí que ajude, né, essa ferramenta que eu acho que eu criei, mas que eu tenho certeza que é um conhecimento que já estava aí. Pessoal, vai chegando aqui mais um fim desse podcast, né, que é um tabuleiro de autoconhecimento, de partilhas, né, de celebrações, de compaixão, né, e desse desejo, né, de querer ajudar o próximo, servir ao próximo da melhor forma possível. Então, que eu seja saudável, alegre e livre de sofrimentos, e que todas as criaturas desse planeta sejam saudáveis, alegres e livres de sofrimento. Até o próximo podcast. Hariom, minha gente.